Oi, vamos lá. Então, Hebreus 9, verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante do Pai, de Deus. Agora escuta o verso 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ele está dizendo aqui, eu não entrei com sangue alheio. Eu entrei uma única vez com o meu próprio sangue. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, a gente está vivendo os cumprimentos dos tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Uau! De uma vez por todas. Sabe por que que Jesus não precisa... Sabe por que que você está garantido, Daniel? Porque o seu pecado de amanhã já está pago. Se está pirando, está enlouquecendo? O seu pecado de amanhã já está pago. Por quê? Porque ele se sacrificou uma única vez e para sempre aniquilou o pecado. Então, o pecado de ontem, o pecado de hoje, o pecado de amanhã está pago. Aí eu faço aquela pergunta tradicional: como as pessoas do Antigo Testamento foram salvas? Não É. foi? Através dali? Daniel, eu vou te devolver para a Assembleia. Você já viu a lei salvar alguém? Eu não falei que ela é o ministério da morte. A lei mata. Ela não aperfeiçoa as pessoas. O ministério do Espírito é o ministério da vida, porque aperfeiçoa as pessoas. Como eles foram salvos, Daniel? Então a graça estava entrelaçada com a lei. A entrelaçada. Não, você está querendo me dizer que a lei e a graça sempre existiram. Aí sim, a lei e a graça sempre existiram. Antes da lei ser entregue para Moisés, a lei já existia. E eu já A graça. provei isso na Bíblia. A lei. Antes da lei ser entregue para Moisés, a lei já existia. Gênesis 6 vai dizer, e Gênesis 7, Gênesis 8, que Noé separava os animais puros dos impuros. E a lei não tinha sido entregue para Moisés. A lei sempre existiu. Entenda o que eu estou querendo te dizer. Que Deus, quando criou o homem, ele já colocou dentro do homem a lei que nós chamamos de lei moral, aonde você já sabe o que é o erro. Então ele falava esses animais puros, esses impuros. Mas a lei não tinha sido entregue. A lei sempre houve. Porque Deus, quando criou as coisas, se não houvesse lei, Daniel, era um peteco, era uma bagunça. Se você pegar o processo penal, o processo civil, ali você tem que seguir aquilo para você estar dentro da lei. Da mesma forma, o ser humano. Então, a lei já estava embutida, como o próprio Davi diz: escreve a lei nas tábuas do meu coração para que eu não peques contra ti. Então, eu entendo que quando nós nascemos, Deus já tinha esculpido no nosso coração a lei dele, para que não pecássemos contra ele,
ainda que nós não soubéssemos que nós éramos dele. Por isso eu digo que toda pessoa, por pior que ela seja, bandido ou não bandido, sabe que errou. Porque É o, é o, isso é inato do homem. é o Isso que vai já dar está salvação, por no... exemplo, para os índios que nunca ouviram falar de Jesus. Não, pera, aí guarda essa aí que eu já falo já. Então vamos primeiro só encerrar a questão da lei com a graça. Então a lei e a graça sempre houve. Elas não se anulam nesse sentido. Ela se cumpre. A graça é o cumprimento da lei. Por que eu tinha que cumprir a lei? Porque isso era a justiça de Deus. Deus se justificou matando seu filho perfeito. Agora minha justiça está saciada. Porque o meu trono, onde eu estou assentado, é justiça e juízo. Agora eu posso salvar a imagem e semelhança que eu fiz. Porque a minha justiça foi saciada. Deixa eu falar algo profundo e poderoso para vocês. A natureza de Deus é amor. A natureza. Então, por ele ter a natureza dele amor, e ele não pode ser contra a sua própria natureza, ele salvaria todo mundo, que era o que ele queria, é o que ele quer. Mas eu tenho um modus operandi. Qual que é seu modus operandi, Deus? Justiça. Eu não posso, só porque é a minha natureza, só porque é ruim. A minha natureza sendo amor, o meu desejo é todo mundo salvo. Mas o meu trono onde eu estou sentado, o meu modus operandi como justo juiz é justiça e juízo. Então eu preciso cumprir essa etapa de justiça para que eu possa salvar. Aí Jesus fala, eu vou. Vai aonde, meu filho? Vou lá para justiça ser feita sobre mim. Porque mesmo que eles tentassem fazer a justiça sobre eles, seria como matar um animal. E a propósito, o Senhor não aceita sacrifício de gente. O Senhor não é Moloque. Por isso, como o Senhor não é Moloque, não aceita sacrifício de gente, deixa eu dar uma enganada aqui no Senhor. Finge, finge. Eu sou um cordeiro. Eu sou um cordeiro. Só que santo. Que tira o pecado do mundo. Agora eu posso morrer lá, o senhor vai lá e me mata, que eu sou um sacerdote. E agora a justiça está cumprida. Alguém me falou de misericórdia aqui. O que foi, Érica? Repete sobre a misericórdia. Para eu explicar a misericórdia, eu não entendi. Ou foi uma interjeição? Eu quero ler 2 últimos versos. Então, de uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Todo mundo entendeu que o pecado foi aniquilado de uma vez por todas. Então, o pecado de ontem, o pecado de hoje e de amanhã está pago. O pecado do mundo passado, do Tanakh, do Antigo Testamento, está pago. O pecado de anteontem está pago, o de hoje está pago, o de amanhã está pago, de 5 gerações para frente está pago. Está tudo quitado para sempre. Então, como o povo de antes, eles foram salvos. Só tem um jeito, como diz Efésios. Vós sois salvos pela Graça. E isso não vem? Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom de Deus. Não tem outro jeito. Só tem um único jeito de ser salvo. Pela graça. Então, como os dos Antigo Testamento foram salvos?
Pela Pela graça que graça. se manifestou antes da lei. Aí, ela se manifestou antes da lei e tudo que eles fizeram profetizavam sobre ela. É como se eles tivessem estado com ela. Eu não vi a graça, mas já sei que daqui a algum tempo eu vou já estar morto, mas ela vai vir. Rapaz, o povo do Antigo Testamento é um trem fora de base, amigo. Sobre a salvação no tempo da lei, é isso. Eles foram salvos pela graça antes da graça se manifestar na forma de Cristo. E o que é misericórdia? Miséria do coração. Continua? Misericórdia. Não, eu Carde, sei, corda. esse é o nome. É É a a miséria miséria das do cordas do coração. coração. Então, é a miséria do coração. Então, misericórdia é você não receber o que você merecia. O que é misericórdia? Você repete aí, ó, onde você estiver. É não merecer, é não receber o que eu Não, merecia. E alguém escreve aqui embaixo. É não receber o que eu merecia. Aí pergunta, o que eu merecia, pastor? a A morte. morte. Então, o que é misericórdia? Você não receber a morte, que era o que você merecia. E o que é graça? É Graça. receber o que eu não merecia. Percebe a diferença? Misericórdia é não receber o que eu merecia. E graça é eu receber o que eu não merecia. Meu Deus, dá até um nome nas tripas do cérebro. Traduzido, favor imerecido, mas é porque eu gosto de fazer analogia com não receber o que eu merecia, que era a morte. E graça é receber o que eu não merecia. Escreve aí agora que fica lindo. Manda aí embaixo, Érico. Graça é receber o que eu não merecia. Por isso é de graça. Não é resultado de obras humanas. Não é resultado de algo que faço. A graça não é resultado das suas obras, mas é da obra da cruz. Isso é para chorar a vida inteira. A graça é o resultado da obra da cruz. Para fechar, pera, calma, que eu estou muito emocionado. Verso 27. E assim, escuta bem isso, pelo amor de Deus, gente. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu vou repetir. E assim como aos homens, está fazendo uma analogia com Jesus. Assim como Jesus morreu uma única vez, assim também o homem vai morrer uma única vez e vindo depois disso o juízo. Então, o espírita diz que você vai morrer várias vezes. E aqui no verso 27 está dizendo que você morre uma única vez, assim como Jesus morreu uma única vez, e é ele que morreu uma única vez, que é o seu modelo, assim como aconteceu com Jesus, vai acontecer com você. Vindo depois disso, da morte, o juízo. Porém, aqui eu quero abrir um parênteses. Para todo aquele que crê, ele já foi julgado. Ele não será julgado.
ele vai prestar contas a Deus do que ele fez, mas não mais julgado, só porque creu. Então você não passa pelo julgamento. Você vai para o secreto com o pai e ele fala: tu, hein, meu filho, naquele dia, hein? Que vacilão. Então ele vai prestar conta para Deus. É diferente de ser julgado por Deus. Porque quem crê já foi julgado. Percebe que as superiores promessas se manifestam nisso? Você não passar por aquilo que você chamava lá na Assembleia do juízo final. O juízo final é para quem não creu em Cristo. E aí a Bíblia diz que julgaremos com Cristo. Vixe. Rapaz, olha o privilégio de você ter um corpo incorruptível. Você agora é como Cristo. E agora você olha para Jesus. E aí, irmão mais velho? O que você acha? Minha graça basta. Mas ele não creu em você. Ele não creu. Vamos olhar as anotações daquele que não creu. Ih, rapaz, não creu em mim. Ele rejeitou o perdão. Esse não pode ficar com a gente. E os que não conheceram, que não tiveram a Calma. oportunidade Não de... existe. Não existe. Porque é bíblico. Porque o que Jesus está esperando para que ele volte? Que todos ouçam a mensagem. Ouçam a mensagem. E aí, certa vez, eu meditando sobre isso, eu pensei, falei, como é que eu vou falar se eu não falo indígena, né? Você já notou que todo tipo de gente gera deuses? As estrelas, o deus Ra, que é o sol, a deus Lua, Alá é deus lunar. Então, quando você vai no Salmo 19, esse é o texto da minha vida, amo, tenho decorado. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia, uma noite, um dia diz ao outro dia, assim como uma noite faz uma declaração à outra noite, sem palavras. Os céus anunciam a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. Sabe o significado disso? Que os céus pregam para a humanidade inteira. Ninguém vai poder dizer que não ouviu falar dele. Por quê? Porque os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia diz a outro dia, assim como uma noite diz a outra noite. Sem palavras. Perceba que é uma pregação em silêncio. Então, o fato deles tentarem tornar palpável Deus, aí vem a pagelança, aquelas coisas todas, é um indício de que eles creem em algo superior, vamos usar essa palavra. Só que a Bíblia, estamos falando do justo juiz. Ele vai cobrar você, Daniel, diferentemente de alguém que não sabe ler o português ou não tem a Bíblia traduzida para o seu idioma indígena, tupi-guarani. Então ele não consegue ler. Então, dentro da justiça do reto juiz, percebe que ele vai fazer isso, cara, de uma forma perfeitamente equilibrada. Ele vai falar, não posso imputar sobre ele tais coisas acerca disso, disso, disso e disso.
Mas já para o Daniel, não. Por isso, para quem eu dou muito, eu cobro muito. Para eles receberam pouco. Então eu vou cobrar a segunda medida. Percebe? A responsabilidade aumenta quanto mais você conhece de Deus. Quanto mais você conhece de Deus, mais a responsabilidade aumenta. Em contrapartida, maior é a guarda dos anjos e maior as suas possibilidades de chegar ao seu destino. Porque ele é o caminho. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, não. Mas o que eu estou dizendo é assim, se eu te dei muito, Dani, eu vou te cobrar muito. Você recebeu muito. Você não pode dizer para mim que você não me conheceu. Você falava comigo todos os dias, você ficou altas madrugadas, já são quase 6 da manhã, o sol já estava raiando, você falando de mim. Então, para você, eu vou cobrar diferente. Agora, aquele analfabeto que nunca leu, que não sabe ler, aí ele vai falar, poxa, o cara leu só João 3,16, porque o Daniel estava sem sono e leu para ele na rua. Então, baseado no que esse cara ouviu, é o quanto eu posso cobrar dele. Ele é perfeito, juiz. E esse verso 27 diz, para ninguém esquecer, assim como Jesus morreu uma única vez, assim está ordenado. Aqui não é um pedido. O homem morreu uma única só vez. Vindo depois disso o juízo. Então esquece a parada, chamado karma. Esquece. Não tem karma, não. Então eu tenho que ficar morrendo para eu ficar perfeito. Então para que serve o Espírito Santo em mim? Para nada. Se eu me aperfeiçoo porque eu sofro, quem disse que sofrimento gera aperfeiçoamento? Deus não disse isso. Deus disse que ele usa o seu sofrimento para te aperfeiçoar. Mas ele não queria que você sofresse. Ele queria que você fizesse certo. Segundo está escrito. E você passasse na boa. Sem nada. Tá Por tudo que ele fala certo. que a nossa fraqueza A fraqueza do produz? homem é o fato de você morrer. Você é um homem caído. Isso já te torna fraco, não te torna perfeito. Isso já é a sua fraqueza. E na sua Não, fraqueza eu por que que aperfeiçoo o meu então. amor. É, Na tua fraqueza, você é fraco. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na sua fraqueza, você não justifique mais que é a sua fraqueza. Porque na sua fraqueza eu aperfeiçoo o meu amor. A Lê não está ouvindo. Está todo mundo ouvindo? Será? A Lê sai e volta. Ela falou, pastor, cadê todo mundo? daqui poucos minutos Ah, ele vai ligar um som e todos nós que estivermos na cama vamos ouvir. Os pássaros vão começar a tocar. ótimo. Ontem eu estava deitado na cama aqui, e aí é quase 6 horas, ele ligou o som dos pássaros. Ó. É lindo, né? Eu É, todo dia ouço. é, É. Mas deixa eu fechar, então. Verso 28. A gente leu o capítulo 9 inteiro, tá? O verso 28 diz assim. Assim... Ah, cadê a lei? Já entrou. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Isso é... Eita, isso é uma loucura, cara. Percebe que isso é a melhor droga que existe? Eu me drogo, eu me dopo com ele. É a maior viagem que alguém pode ter, é você mergulhar
naquilo que eu chamo de porção dobrada. Porção dobrada, tem gente que só tem uma porção sem ser dobrada, que é ler o literal. Mas a porção dobrada é você receber a revelação. Aí você fala, oh, caraca. Aí você fica louco. E quem não vai querer mais disso? Por isso eu não aceito quando vocês leem a Bíblia e não leem o significado dos nomes, quando vocês passam batido. Por exemplo, ignomínia. O que é isso? Passa batido. Não faz sentido. Você tem que entender. Meus pais são espíritas e não aceito minha conversão. Muito esclarecedor. Então, vou te dar mais algumas, amiga. Pati, presta bem atenção. Meu pai foi palestrante da Comunhão Espírita há 38 anos. Hoje ele é evangélico da nossa igreja. Mas escuta bem isso. Não adianta você ir para cima deles com força. Não é isso. Primeira questão do espiritismo é: quantos anos tem o espiritismo? Você sabe, Daniel? 160 anos no máximo. 160, 160 e poucos. Ele só tem na França e no Brasil praticamente. Allan Kardec diz que recebeu uma revelação. Como a Ellen White recebeu uma revelação para os adventistas do sétimo dia. Eu prefiro ficar sempre com a Bíblia e não com a revelação de terceiros. Esse é o primeiro ponto. 2. Quando Kardec teve a revelação e escreveu o Evangelho de Kardec, eu pergunto, existe o Evangelho de Kardec na Bíblia? Não. Só tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí eu faço uma terceira colocação. Nessa revelação que ele teve, ele escreve textos bíblicos. Ih, lotado de texto bíblico. Ah, que legal. Então ele usou a Bíblia como referência. Claro, somos cristãos como vocês. Aí eu faço uma pergunta. Ele não botou a Bíblia toda, não? Não, ele botou umas partes. Eu falei, por que ele não botou toda a Bíblia? Porque ele só botou o que convém. Porque se ele colocasse toda a Bíblia, só esse texto aqui seria o suficiente. Aí Deus está falando assim para você, Pati. Você tem o livre acesso para falar comigo, que sou Deus. Por que você precisa de um espírito para falar comigo? Por que você mesmo, que tem o meu espírito, não fala diretamente? Percebe que Deus só disse existir um intermediário, um mediador, que é Cristo Jesus. Nenhum espírito é mediador, nenhum pastor é mediador. Eu medio a seu favor quando estamos orando em concordância acerca de uma luta sua, porque Deus disse que eu deveria orar pelos meus irmãos, até mesmo pelos meus inimigos. Deu para entender, Paty? Então a questão é que se ele não colocou toda a Bíblia, é porque ele ocultou a palavra. A Bíblia é a revelação da nossa própria existência. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo, Noélia. É a melhor forma de você entender. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo se revela, você se revela nele. Porque aí você vai ver como você é. Por isso, lá nas cartas de João, ele vai dizer assim: quando estivermos face a face com ele, nós veremos como nós somos. Não como ele é, mas como nós somos. Por quê? Porque eu olhei para ele e me revelei nele.
É como se ele fosse o espelho e eu fosse o reflexo. Aí eu vou olhar para ele e vou me ver como eu sou. Não mais distorcido, não mais caído, agora ereto, em pé e governando com ele. Sem corrupção, um corpo incorruptível, como o corpo dele. Então, quando Jesus morre e ressuscita, reencarna no corpo dele, ele vence a morte. Mas quando ele ascendeu aos céus, ele foi glorificado. E esse corpo glorificado que ele recebe é o corpo que nós teremos. Então não vai ser mais esse tipo de matéria. Vai ser uma matéria glorificada que a gente não sabe ao certo como é. Porém, todos aqueles que se depararam com ele, glorificaram, não reconheceram que era ele. Porque o corpo glorificado já não tem mais as marcas que a vida deixaram. Aí você passa por ele como se você falasse, rapaz, esse moço parece conhecido. Rapaz, eu tenho uma vaga lembrança dele, mas por quê? Porque agora o corpo glorificado não carrega as marcas da vida. Rapaz, sei lá, isso é ele. É muito além, né? Então, a Bíblia foi o livro, é o livro e sempre será o livro mais fora do planeta e mais dentro da Terra que pode acontecer. Ele é extraterrestre. A Bíblia é extraterrestre. Ela foi escrita no céu e manifesta na Terra. Ela foi totalmente escrita na glória, quando estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo batendo um papo, e escreveram. E depois eles manifestaram ela. O próprio Cristo, a palavra encarnada, em forma de carne. Perceba que ele era a palavra ambulante, a palavra de Deus andando. Por isso, Paulo vai nos chamar de cartas vivas, porque nós somos a palavra andando. As pessoas vão olhar para você e falar assim, oi, Pati, oi, Bíblia, como você vai, Jesus? Aí você vai falar, por que você está falando que eu sou Jesus? Porque você representa Cristo por meio das suas atitudes, por meio daquilo que você fala. Então você é ele. Aí ele disse assim, eu estou te autorizando, você tem uma procuração minha para falar no meu nome. Você que é advogada vai entender. Você pode falar no meu nome porque eu estou te dando uma procuração. Fala no meu nome, Patrícia. Não no seu, no meu. Tudo, certamente, que você usar o meu nome, você está dizendo que está alinhando a terra com o céu. E aquilo que está desalinhado na terra se fecha no céu. Não vai ter mais participação lá. Então é preciso que você use o nome dele, a procuração que ele te deu, para que você manifeste as coisas que ele deseja. Aí 1 João vai dizer que a oração que Deus responde é a sua vontade. Então você precisa conhecer a Bíblia para orar a Bíblia. A oração mais punk do planeta. Que Deus não tem como negar. Ele não pode negar a si mesmo, como a palavra diz. Então a Bíblia é você orando o que ele quer fazer. Aí ele fala, tá bom, vou fazer, porque você orou a Bíblia. Eu nunca vi o justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão, Senhor. Foi o Senhor que disse lá em Salmos. O Senhor não disse isso, Deus? Disse. Então eu não vou mendigar o pão. Por quê? Porque eu acredito no que o Senhor falou. Ah, tá, não. Então fica tranquilo. Você nem precisa me pedir pão, porque eu já te garanti que você não vai mendigar o pão. Percebe que essa
é a oração que funciona. É orar a palavra. É como eu digo, quando eu não sei o que orar, eu leio os salmos. Aí eu começo a falar dos salmos para ele. Senhor, eu não sei o que te dizer, não, mas aqui no Salmo 27, amanhã a gente fala do Salmo 27. Eu amo o Salmo 27, é pirante, é coisa de maluco. Não tem, isso daqui não é coisa para gente normal, não. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Olha só, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Ele já está dizendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, a quem eu terei medo? De quem? Ele está perguntando já sabendo a resposta. Que oração de poder é essa, amigo? O Senhor é... Por isso que eu gosto daquela música. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. É do a quem temerei no dia mau. Meu Deus me guardará. É do trazendo a arca. Então, orem a palavra. Orem a palavra. A quem eu temerei? Eu já sei a resposta. Eu não posso temer nada. Qual revelação nessa palavra? Quanto? Perdão. Quanta revelação nessa palavra rema? Palavra rema, vamos deixar bem claro que é uma palavra rema. Porque às vezes a gente reproduz. Rema é uma palavra específica de Deus para alguém, não é para todos às vezes. Mas rema significa veio direto de Deus. É rema. Não é uma palavra suposta. Não é uma palavra inteligente, exegética, hermenêutica. Não, não, não. Ela vem da boca de Deus, assim. Tipo Jesus falando, vocês têm ouvido falar que deve ser olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, orem pelos seus inimigos. Isso é rema. Ele está te falando o que fazer. É assim, ó, pá. Mas não é para arrancar o olho dele. Não, não, não. É para você orar por ele. Isso é rema. Cara, não sei viver de outro jeito, sabe? Eu ia falar de outra coisa, mas eu não sei mais o que eu falo. Porque, assim, é a palavra falada vinda de Deus, da boca de Deus. É como se fosse o próprio Deus falando para você. Então, eu preparei, assim, que é algo que queima dentro de mim, que eu preciso que as pessoas entendam. Tudo que é simbólico vai dar lugar àquilo que é original. Repete isso aí, ó. Tudo que é simbólico vai dar lugar ao original. Repete de novo. Tudo que é simbólico vai dar lugar ao original. Então, um exemplo. A Bíblia diz que na ceia, na última Páscoa, eles comeram juntos. Isso era simbólico, porque eles estavam comendo a carne de Jesus e bebendo o sangue dele. Isso era simbólico. Aí ele institui a Santa Ceia, que também ainda é simbólico, porém ele está presente na forma de espírito. Amanhã vocês vão entender isso e vocês vão ficar mais loucos ainda. Aqui não é para ninguém ficar normal, é todo mundo doido. Então, tudo que é simbólico vai dar lugar ao que é original. Exemplo, no passado se matava cordeiro, e agora? Eu sacrifico Jesus. O simbólico dando lugar para o original. A Dani simbólica dando lugar para a Dani original.
Quando você olhar no espelho, Dani, Érica, Pátio, vocês, Alê, já tô doida, Alê, tô dizendo. Quando vocês se olharem no espelho, vocês vão ter que ter essa ideia. O que eu ainda estou vendo não é o que eu serei. É até onde ele me transformou. Mas ainda não é o que eu haverei de ser. Eu vou repetir. Quando eu olho no espelho, eu me vejo até onde ele me transformou. Mas ainda não é o que eu haverei de ser. Significa dizer que ainda não é o original. É só a sombra do que eu serei. É só a sombra. É só o reflexo do que eu serei. Você tem noção do que nós seremos? Só que quando ele prometeu, para mim e para você é promessa, mas para ele já é garantia, já está cumprido. Tetelestai, já está consumado. Eu estou no tempo preso ao corpo, na cronologia. Mas eu já sou o que ele diz que eu serei. Ainda que eu não tenha manifestado o que ele disse que eu serei. Não pede para eu repetir, não. Eu já sou o que ele disse que eu serei. Mas eu ainda não manifestei o que ele disse que eu sou. Quando eu olho no espelho, eu vejo no que ele me transformou. Mas ainda não sou o que deveria ser. Eu sou a sombra do que serei. Sabe o significado disso? Eu sou um canteiro de obras e Deus está trabalhando. Não perturbe. Eu adoro isso. Não perturbe. Quando você vê alguém ainda com alguns defeitos, com alguns, digamos assim, com alguns trejeitos, com alguns vícios, entenda. Tem um letreiro ali, um outdoor, um front light, está escrito sobre a cabeça da pessoa. Não perturbe. Deus está trabalhando, canteiro de obras. Todos nós somos um canteiro de obras inacabado, mas de total garantia do arquiteto. Aquele que disse que começou a boa obra, ele é fiel para acabar a construção. Aí ele vai botar, não reboque, ele vai fazer um acabamento de primeiríssima. É isso aí, Paty. Estou em obras, não perturbe. Para quando alguém vier encher o saco demais, então tem os crentes chatos, já estou te dando a chave. Crente chato, perturbador, que só quer apontar o pecado quando ele tinha que apontar o caminho. Todo mundo que aponta o pecado é porque ainda não conhece o caminho. Todo mundo que aponta o pecado é porque ele é um crítico de plantão e ele não faz parte da solução. Quem faz parte da solução não aponta o pecado, aponta o caminho. Desculpe o transtorno, estou em obras. É isso aí, Dandan. E a propósito, desculpa nada. Peça desculpa porcaria nenhuma, desculpa nada. É Deus trabalhando e ponto final e não enche o saco. Vá catar outro para tu perturbar, né? Já não basta o diabo enchendo minha paciência, ainda vem você que diz que é crente perturbar o meu juízo. Deixa Deus trabalhar. Agora, é diferente quando eu chego até você e te exorto com amor. Paty, deixa eu conversar com você aqui, eu e você, para eu te ajudar. Existem questões, Paty, para você não ficar marcada, para a igreja não te apontar. Sabe aquele vestido a vácuo? Olha, não usa aqui não, porque vai ficar ruim.
A igreja aponta, aí você vai ficar chateada, vai fugir de Deus, vai correr de Deus. Aí Deus vai ficar tão chateado, vai ficar tão triste, porque você vai fazer falta aqui. Ah, então como é que eu vou para a igreja? Vou confortável, vou com as roupas que eu gosto, pode ser moderna, mas dentro de um certo comportamento, porque a Bíblia diz que tem que ser ordem e decência. É como se fosse a bandeira nacional, ordem e progresso. Então é algo organizado. Eu estou indo para me apresentar para Deus e não para as pessoas que estão ali. Aí, perdão, Ali. Passei por isso essa semana, me apontou muitos erros. Pois é, você é um canteiro de obras, minha filha, e você eu conheço, é um canteiraço top das galáxias. Não caia nesse golpe do inimigo, porque o inimigo ele tenta nos depreciar. Todas as vezes que o inimigo fala comigo e eu estou distraído, né? Porque a gente só fala com o cachorro quando está distraído. Todas as vezes que o inimigo fala comigo e eu distraidamente respondo, eu lembro para ele aonde ele vai acabar, no lago de fogo e enxofre. Ele tenta me lembrar de quem eu fui. Quando ele fala de quem eu fui, eu estou pouco me lixando, porque ele está falando do defunto. Então, falar do defunto, fique à vontade. Mas quando ele fala de mim, eu lembro para ele o futuro dele. Eu falo, o teu futuro é lago de fogo e enxofre, amigão. E o meu, amigão não, amigo do cão. O meu é com o Senhor. O meu é com o Senhor. Tem gente que empresta a boca para o diabo o tempo todo para perturbar crente. Isso é comum. Por isso eu estou falando para como a igreja ainda carrega muita religião, então seja comedida, para você não ter que passar os dissabores e achar que as pessoas são críticas por natureza, estão ali só para criticar. A grande verdade é que a igreja é um canteiro de obras e todo mundo está sendo trabalhado. Ainda não somos o que haveremos de ser. E muitas vezes a gente afasta as pessoas do Senhor porque não sabemos falar com elas. E se ela ainda está no começo de um processo com Jesus, muitas vezes elas recebem aquilo como se fosse uma agressão e não um zelo. Então, quem deve falar com essas pessoas? Normalmente os pastores que estão habituados, que já lidam com isso, para que as pessoas não se sintam feridas, nem tampouco intimidadas, porque eu prefiro uma pessoa toda torta, mas dentro da igreja. Porque quem desentorta é o carpinteiro, e não longe da igreja. A pessoa disse que só tem intimidade com o Espírito Santo, mas com Deus Pai eu não tenho nenhuma ligação. Tá doida? Tá louca? Bebeu e fumou maconha estragada, quem falou isso. Deixa eu te explicar, amor. Normalmente é o oposto, porque quem se move em mim é o Espírito Santo. Então, se ela tivesse razão, ela tinha que ter escrito até o oposto. Você não tem intimidade com Deus. Ela disse, não tem intimidade com Deus. Não. Se você está dizendo que eu tenho intimidade com o Espírito Santo, é porque eu tenho intimidade com Deus, que é Espírito. Então não sabe nem o que está falando. É doida, doida, doida varrida. É a perturbadora, sabe? Aquilo que a gente diz. Todo mundo tem um xiita na vida, mas todo mundo tem um chato também, um crente chato pra caramba. Não me aponte erros. Hã? É ruim até de português a pessoa que Muito, construiu isso. muito. Não sabe nem o que falou. Não me aponte erros, você não pode me mostrar o caminho. É exato. Você veio aqui para me agredir ou para me fazer melhor? Então, a exortação, as pessoas não entenderam, Paty. Exortar não é dar pancada em ninguém. Exortar é você falar com amor, como Jesus falava. A mulher foi pega em flagrante adultério. Aí ele falou assim, onde estão os teus acusadores? Aí ela olhou, não tinha visto que eles já tinham ido embora. Eu não os vejo. Aí ele falou, ué, eu tão pouco.
Então vai e não peques mais. Perceba que ele não acusou, perceba que ele extraiu dela algo que ninguém conseguiu ver nela, porque todo mundo só clichou, só colocou uma etiqueta de adúltera, mas ninguém extraiu o que estava dentro dela. E Jesus olhou para ela com toda a graça, sem nenhum tipo de ofensa. Os teus acusadores não estão mais aqui, também eu tampouco te acuso. Vá e não peques mais. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Nunca mais saiu dos pés de Jesus. Então, Alê, pode ser um homem, pode ser o que for. Ele é um canteiro de obras e um canteiro de obras ainda ruim, porque ele nem sabe o que fala. É como Jesus disse na cruz, Alê, perdoa, ele não sabe o que faz. A grande verdade é que a gente fala sem entendimento. Por isso que eu digo, a melhor pessoa para você procurar, para você conversar, tem que ser um pastor. Alguém que é tarimbado, trabalhado nisso e que nem sempre vai acertar. Mas a chance é maior dele acertar do que você ter que estar vivendo e passando por isso. Então, essa insanidade a gente quer traduzir, né, Paty? Que agora a gente já está melhor. É um canteiro de obras, de repente, que precisa de mais obra do que eu, sabe? Tem pessoas que precisam tão mais de obras. Eu adoro a frase do bispo que ele diz assim: não tem nada mais carnal do que um homem tentar ser espiritual. Perfeito, né, cara? Nada mais carnal do que alguém que tenta ser espiritual. Obrigado, Paty. Nada mais carnal do que um homem que quer se mostrar espiritual. E qual é o texto que garante isso? Posso? Claro, uai. Tá doida? Pirou ali? Claro. Tava lá os fariseus batendo no peito. Nós não somos como estes. Nós damos os dízimos, as ofertas. Aí, ó. Olha o tipinho ali, ó. E Jesus olhou e falou assim pro cara. Eu falei, ih, rapaz, quisera, ai, de Sodoma, Gomorra. Ih, meu filho, até Sodoma e Gomorra tá melhor do que você. Por quê? Porque ele estava olhando, cara, a forma como o outro adorava. Jesus estava lendo o coração dele. Eu vou pregar sobre isso aqui. E Jesus estava olhando o coração do publicano, do fariseu, e ele olhando a forma que o outro adorava. Não é melhor você olhar para si mesmo e se autoavaliar e saber onde você está errando, se é o próprio Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo? Quem te convence? Pastor? Não, o Espírito Santo. Por isso, a função do pastor, muitas vezes, é tirar a trave dos olhos dele primeiro, para tirar depois das ovelhas. Aí ele tira a trave da ovelha. Ovelha, às vezes você não está percebendo porque a ovelha é cega, então você não está vendo como as pessoas estão maldando. Então deixa eu te ajudar nisso aqui. Se você fizer assim, você vai passar batida tranquilo e vai levar a sua vida até que Jesus tenha aprontado você. É isso. É isso. Exortar não é bater, não é espancar. É trazer a pessoa de volta ao caminho. A tradução literal é trazer de volta ao caminho. Porque pecado, aqui é a mosca. Quando você acerta na mosca, poxa, mirou bem e acertou na mosca. Pecado é errar a mosca. É acertar aqui no alvo, mas não acertou na mosca. Então você está tentando. Então a pessoa, quando ela é madura na fé, ela vai dizer, poxa, ela está tentando. E eu estou aqui para ajudar a dar o suporte para que ela acerte o alvo. E não para matá-la. Por isso tem que ter cuidado. Que da boca vem a palavra de vida e a palavra de morte. É pela boca que a gente mata as pessoas. Sabe o que Jesus disse? Se tu chamar a tua irmã de tola, ou teu irmão de tolo, já o matou. Já o matou.
A Bíblia, ela, se você torcer, ela escorre amor, cuidado, zelo, proteção, entrega e nunca julgamento. Entenda, julgamento não é avaliar o que a pessoa faz. Julgamento é você carimbar como se ela fosse. Eu vou dar um exemplo. Obrigado, Paty. Obrigado. Amém, filha. Glória a Deus por isso. Aqui já ligou os pássaros. Só um pouquinho, só um pouquinho. Julgamento é quando você sentencia a pessoa. A Bíblia diz que Davi adulterou e assassinou Urias. Mas você nunca viu Deus dizer que ele era adúltero e assassino. Ele adulterou e assassinou, mas ele não era adúltero e assassino. Ele teve um erro de conduta, se corrigiu. Se Deus tivesse chancelado, carimbado ele como adúltero e assassino, acabou para ele. Então Deus, quando olha para as pessoas, é óbvio que ele vê o erro, mas ele não sentencia as pessoas. Quem faz isso é o diabo. Ele sentencia as pessoas. Ladrão, vagabundo, picareta. Isso é sentenciar. É você rotular. É diferente de você falar assim, olha, você errou o alvo, querido, eu te entendo. Você errou o alvo. Eu te entendo. Como ele falou para Pedro, Pedro, eu te entendo. Pedro, eu te compreendo. Pedro, como eu entendo você, humanamente falando. Então eu não estou aqui te condenando, Pedro. Por isso, apacenta as minhas ovelhas. Ele estava dizendo, vá fazer o que eu disse que você faria. Sabe por quê, Pedro? Porque aquilo que você faz não muda as minhas decisões a teu respeito. Eu disse que você ia pescar homens e eu não mudei de opinião porque você me negou. Quando eu peco, eu nego a Cristo, mas ele não me nega. Você entende isso? Isso é muito demais. Eu nego a Cristo quando eu peco, mas ele não me nega, nem quando eu peco. Aí a Bíblia diz assim, ainda quando vocês eram pecadores, Jesus já os amava. Quando? Quando eu pecava. E agora então, depois que eu parei de pecar? Eu vou derrubar a live e vocês voltam para a gente orar.